Fala, queridos, com muito prazer eu quero apresentar a você o podcast Palavras do Reino. É um privilégio, mais uma vez, nós criarmos esse programa para chegar até você as informações e o entendimento da palavra do Senhor Jesus dentro da dinâmica do Reino de Deus. E nós teremos todas as semanas um podcast para que você possa nos acompanhar, também dialogar conosco, enviar suas perguntas, e sempre teremos convidados. Hoje, por exemplo, aqui nessa primeira manhã de podcast, nós temos o pastor Marcos Fialho, também o pastor Osni Sampati e o pastor Ricardo Palazon. São os convidados para debatermos um tema nessa manhã, e eu, seu servo menor, o pastor Emerson Feitosa. Juntos nós vamos aprender algumas coisas acerca do Reino de Deus e como nós podemos dinamizar a palavra dele no dia a dia de nossas vidas. Vai ser muito importante, e eu quero agradecer a você pela sua audiência, por você nos dar esse crédito, e esteja certo, isso vai ser edificante não só para nós, mas também para a sua vida. Deus te abençoe, venha conosco que vai ser muito legal. Palavras do Reino. Estamos de volta e o nosso tema de hoje é como manter a fé em dias de pouco tempo. Nós vivemos um momento de grande apreensão no mundo inteiro, e é nesses dias de igrejas fechadas e cultos online, e algumas só com um pouco número de pessoas, que nós temos um desafio, e esse desafio se torna gritante por conta da vida diária de cada um de nós. Como manter a fé em dias de pouco tempo é uma pergunta que a gente precisa saber como responder e o que vamos responder. Quando as pessoas te perguntarem, ou quando nos perguntarmos, o que tem dentro de nós para nós respondermos. E não pode ser apenas um argumento, tem que ser a nossa prática. E a ideia do podcast é isso, é levar você à prática dos temas bíblicos e importantes para o nosso dia a dia. Bem, eu quero começar nosso diálogo aqui com nossos colegas, nossos pastores que estão aqui conosco, passar a palavra ao pastor Ricardo. O que você me diz, pastor Ricardo, como manter a fé em dias de pouco tempo? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque nos dias que estamos vivendo, né, e essa palavra o tema é uma pergunta, né, como manter a fé em dias de pouco tempo. Então, passando do princípio que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu creio que todos nós, né, nós aqui, os ouvintes, precisam na realidade buscar esse tempo, né? Nós precisamos buscar esse tempo para poder abrir a palavra, orar, buscar o entendimento, buscar capacitação através da palavra. Então a gente entende que é uma necessidade que, eu digo assim, pouco tempo, mas nós precisamos arrumar um tempo para que nós possamos buscar essa fé no Senhor. Mas diante de um mundo onde nossa opressão de trabalho, isso me reporta aos outros pastores aqui também, onde hoje você tem que trabalhar muito mais para ganhar menos do que se ganhava. Você tem que desenvolver uma amplitude do seu tempo, da sua dinâmica de vida imensamente. Como é que a pessoa consegue ser crente de verdade, manter-se essa fé contínua em Deus, com tão pouco tempo para ela poder executar isso, exercitar isso? Como que vocês acham que dá para organizar isso? Então, o nosso tempo, ele se tornou muito resumido, que o mantra da pessoa de todos nós se eu tivesse mais tempo. Mas se você olhando as estatísticas, você vê que muitos de nós estamos gastando tempo no lugar errado. Exatamente. Por exemplo, tem algumas estatísticas que dizem que a pessoa gasta 2 a 3 horas na internet. Outros falam que ela gasta de 20 a 30 minutos no telefone, em leitura menos de 1 hora. E na verdade é uma má distribuição do tempo. Exatamente, é uma distribuição errada. Às vezes ela gasta 4 horas só de televisão. Então isso dá 2 meses... E quando tiver 65 anos, ela gastou 9 anos só assistindo televisão. Uau. Fora 3 anos só assistindo comercial. Então você imagina o tanto que a pessoa distribui mal o seu tempo. O nosso tempo ele é tomado por redes sociais, o que leva nós a distribuir ele muito mal. E acaba perdendo o tempo de ter a nossa fé. Se a Bíblia ela é a palavra que fala conosco, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se a gente não tem tempo para isso, a nossa fé começa a desfalecer. Mas e se a pessoa diz assim para nós: bom, eu passo todo esse tempo na internet, mas eu passo assistindo pregações? Será que ela passa mesmo? Na verdade, talvez isso seria até uma fuga, né? Porque as estatísticas estão aí mostrando que 4 horas as pessoas no Facebook e o WhatsApp. Então eu vejo que há uma má distribuição do tempo e às vezes pequenas coisas nos roubam de um tempo que poderia ser
bem aproveitado, meditando na palavra, orando. Hoje você vê as nossas reuniões de oração. É pouco tempo, né? Uma lástima. As pessoas falam, olha, você pode marcar o horário que for. As pessoas vão dar desculpa, mas esse horário eu não posso, né? Esse horário eu tenho compromissos, a gente muda as estratégias, então vamos colocar às 6 da manhã, as pessoas, eu trabalhei até tarde, eu tenho que dormir até mais um pouco. Infelizmente, as pessoas dão desculpa para tudo, né? E daí não tem como manter essa fé contínua. Acredito que precisa um pouco da pessoa focar. Ela tem um foco e um propósito que ela precisa chegar-se a Deus. Sim. Ela precisa crescer, esse crescimento vai ser com essa intimidade. Porque uma vez eu vi uma lenda que o diabo ele reuniu todo mundo no inferno e falou, vamos destruir a fé dos cristãos. E aí, mais ou menos isso, que é a lenda, aí ele disse assim, um falou, vão lá e vão enviar gente lá para falar para eles não acreditar em Deus. Aí ele disse, não vai funcionar. O outro falou assim, então vamos lá enviar e falar que não vai existir céu ou inferno. Ele falou, também acho que não vai funcionar isso. E um disse, deixa eu ir lá, vou falar que existe Deus, eu vou falar que existe céu e inferno, mas eu vou falar que ainda dá tempo. Dá tempo para eles viverem a vida, dá tempo para eles fazer as coisas deles, dá tempo para eles continuar. E aí o diabo, boa ideia, vai lá e fala isso. Porque aí as pessoas tomam tempo com um monte de coisa e não tomam tempo com Deus. Até entendendo que, até diante dessa estatística de tudo que está sendo falado aqui, a gente verifica que a questão da fé é buscar relacionamento, é buscar intimidade com o Senhor, né? E vai de encontro àquilo que o pastor Marcos aqui citou. Muitas vezes, o pastor Osni também comentou, as pessoas não desculpam, porque se a gente for observar, né, até pela nossa vida mesmo, e a gente conhece algumas pessoas também que a gente vê que ela tem tempo para tudo, mas muitas vezes não tem o tempo para o Senhor, né? E se ela ela acordar um pouco mais cedo, como é sugestão do próprio pastor Emerson, quando tem os cultos de orações de manhã aqui, às vezes a pessoa entra às 7 horas da manhã, então ela passa às 6h30 na igreja, vai ter pelo menos 20 minutos, 30 minutos para orar, ou mesmo na sua casa, mas eu preciso tomar um posicionamento, que eu acorde 15 minutos mais cedo, mas eu buscar esse tempo, eu tenho quanto tempo de almoço? 2 horas, então eu vou almoçar 1 hora, 1 hora eu vou ler a palavra e vou orar. Isso é bom. Então, é uma observação que nós temos que ter como rotina. Então eu acho que esse meio, os dias que nós estamos vivendo de pandemia, toda essa crise mundial, vamos colocar assim, eu acho que hoje a igreja, o Senhor está mostrando à igreja o tempo que nós temos. E eu acredito que não é pouco tempo, pastor Emerson. Eu vejo assim que nós estamos tendo tempo, mas não estamos sabendo usar o tempo, né, para o Senhor, né? Ou seja, é igual a estatística, quanto tempo uma pessoa fica na televisão, né? É como que a gente faz a leitura do tempo na época. Porque, que nem, por exemplo, antigamente eu tinha um jeito de ter o meu tempo com Deus. Hoje parece que a sociedade, os jovens, os adolescentes, o tempo deles é assim, você vê que eles não conseguem ficar quietos. Então, acho que para manter a fé, eu consigo, às vezes, ter esse tempo. Com muitos pastores, talvez conseguem ter um tempo de leitura, conseguem ter um tempo de oração. Sim. Mas a nossa juventude, como que a gente vai fazer com eles? Porque a pergunta é bem, num tempo de pouco tempo aqui, como a gente vai manter a fé? Lá em casa eu tive uma estratégia. Eu falei, eles assistem vídeo de 3 minutos. Eu falei, você quer saber? Eu vou arrumar textos bíblicos ou um jeito de leitura bíblica de 3 minutos. Arrumei para cada um deles. Só que precisa ter foco, precisa ter pontualidade. Disciplina, né? Disciplina, pastor, é isso que você disse, disciplina. Porque sem disciplina, aí eu chego, já leu? Leu. Eu também tenho que perguntar isso para mim. Você leu a Bíblia hoje? Exatamente. O que é interessante, pastor, desculpa interromper o senhor, mas o que é interessante, que uma irmã me perguntou hoje, pastor, como é que o senhor está fazendo? Eu falei assim, eu não estou perdendo foco. Eu estou lidando com essa situação como se eu estivesse indo num culto presencial. Ou seja, eu estou levantando, estou orando, estou estudando, estou vendo a palavra, estou lendo bons livros, estou meditando, estou fazendo visitas virtuais, vamos colocar assim, por WhatsApp, por telefonemas, enfim, manter a sua rotina, né, pastor? Eu acho que isso é o foco, né? Bem, com tudo isso que a gente ouviu aqui, realmente são coisas pertinentes e é de fato uma verdade, o tema é vasto, nós não vamos encerrá-lo hoje. Mas vale dizer o seguinte, dentro dessa visão do tempo escasso que aparentemente a gente tem, mas embora temos a fé e a certeza de que esse tempo realmente ele existe, ele é comum para todos nós, ele é igual para todos nós, o que pesa é exatamente como a gente administra isso.
como que a gente planeja isso, como que a gente coloca em pauta as nossas prioridades. E eu parto em cima disso, isso até abre um leque para que a gente também converse, justamente em cima da ideia organizacional da vida de cada um. Por que digo organizacional? Porque dentro de mim mesmo eu tenho um organograma do qual eu estabeleço prioridades. Exemplo, se a fé é um produto de relacionamento com Deus, uma vez que a gente todos nós recebemos uma medida de fé, como disse Judas, e essa medida é inerente a todas as pessoas. Agora, essa fé precisa ser desenvolvida. E ela só pode ser desenvolvida a partir de um relacionamento. E esse relacionamento é que determina a minha prioridade. Por isso que eu vejo as pessoas hoje tendo essa dificuldade de tempo com Deus, por conta da prioridade. Por exemplo, nós estamos tendo cultos online. Se é minha prioridade ter um tempo com Deus, então o culto online para mim é um culto. Eu vou deixar aquele tempo exclusivo para o culto, onde eu vou me entregar ali, ainda que seja em casa. Sim. Eu vou me entregar na mesma medida, ou vou tentar na mesma intensidade que eu entrego na igreja. Eu acredito que esse tempo de cultos online agora está sendo importante até mesmo para que as pessoas criam realmente esse hábito, né? Sim. Esse momento de estar ali com Deus. Porque quantas famílias que perderam isso? Quantos pais perderam isso? Quantos homens de fé que perderam isso? Porque quando eu entendo isso, quando eu coloco isso como prioridade, aquele momento, por exemplo, pela manhã antes de eu ir trabalhar ou ir para a igreja ou qualquer outro lugar, é de Deus. É minha prioridade. Então a minha agenda, ela vai se submeter àquele horário. E não é aquele horário se submeter à minha agenda. Boa fala. Entende? Toda a minha programação organizacional, ela parte do tempo que eu tenho com Deus, da minha prioridade para com Ele. Isso é relacionamento. Isso também procede na vida conjugal, por exemplo. Você adequa a sua agenda com a agenda da sua esposa, da sua família e vice-versa. Porque eles são prioridade. Verdade. Então, dentro dessa perspectiva, eu penso que é uma das respostas que a gente tem, mais prática, que a gente precisava organizar. Aprender a consolidar as prioridades dentro de nosso coração, né? Diante disso. Eu acredito que nós temos hoje ferramentas fortes, como um celular. Antigamente, você via crentes com Bíblias na fila de um banco lendo a Bíblia. Hoje você pode ter no seu celular. Hoje você pode parar na fila de um banco e fazer a sua leitura. O celular é um computador, né? Lógico que você precisa de um tempo também de meditação, que é um tempo mais a sós, sem os barulhos da vida, desconectado de tudo. Mas você tem essa criatividade hoje que você pode realmente fazer igual o pastor Emerson falou, encaixar na sua agenda que aquilo é prioritário. Sabe que o senhor falando isso, fila, banco, essas coisas, já me lembrei, né? Eu sempre coloco para as pessoas que nos perguntam, porque as pessoas perguntam para a gente, como é que o senhor faz quando acontece tal coisa, né? Essas questões de fila, esperar, né? Então, aproveitar o tempo, né? Então, eu sempre falo, quando você tiver numa consulta, você vai esperar a consulta, vai esperar a sua vez, está numa fila de banco, leva a sua Bíblia ou leva bons livros. Ou seja, às vezes você vai ficar ali meia hora, 40 minutos e a pessoa fica de braço cruzado. Não, leia. Né? Leia, porque daí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar valorizando o tempo que você tem. É uma prática. Bem, o tema é maravilhoso. A gente tem ainda muita coisa para desenvolver. Você que está nos ouvindo agora, eu quero te agradecer. Esse é o podcast Palavras do Reino. Todas as semanas você vai ter uma dinâmica, um bate-papo entre convidados, entre pastores. E você continue ligado conosco nisso aqui, divulgue, participe. Envie suas perguntas, se comunique conosco. Como manter a fé em dias de pouco tempo? Tantas respostas boas aqui, estamos caminhando até para o encerramento desse primeiro podcast, mas uma das lições que a gente pode extrair dessa manhã aqui de prática é exatamente isso. Vamos organizar a vida, vamos criar os pontos importantes de prioridade da vida e, na verdade, de nada adianta a gente fazer planos e não colocá-los em prática. Nada adianta desenharmos, né, o croquis do ano de 2020 que sobra ainda, ou do ano que virá, e não colocar em prática aquelas ideias. Portanto, o primeiro ponto, partindo dessas estatísticas que o pastor Marcos disse, todos esses diálogos, eu creio que estabelecer essa prioridade, né, colocar esse tempo para que a gente possa, em Deus, aproveitá-lo ao máximo, né? Verdade. Exato. Aqui, por exemplo, Atos 14 e 17, ele fala: contudo, Deus não ficou sem testemunho,
Mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então Deus, ele tem cada dia tem uma estação. Ele nos mostra como organizar. Ele trouxe para nós a organização. Você tem um horário de dormir. Se você fica sem dormir, o seu corpo acaba, a sua saúde acaba. Você tem o tempo de levantar, o tempo de comer. Deus, ele nos ensina através do nosso próprio meio físico e biológico e através das estações. E é realmente isso, é uma organização do tempo. É verdade. As pessoas até me perguntam constantemente: como é que você faz para levantar tão cedo todos os dias? Eu já respondo: bom, primeiro é da idade, né? Eu deito cedo. Então, 3h30, 3h40, 4 horas no máximo, meu galo desperta. Então, acabou. Mas como é que eu faço para fazer isso, manter isso? Eu durmo pelo menos 4 horas por dia, é o mínimo. Eu estou dormindo um pouquinho mais agora, chegando a 4h30, 5 horas. Eu estou feliz da vida. Mas o que eu fiz? Eu passei a dormir um pouquinho mais cedo. Então, eu dormia meia-noite e meia, 1h, agora eu durmo meia-noite, 11h30. Então, daqui uns dias, quando eu chegar na tua idade, por exemplo, talvez eu vou dormir umas 8 horas. Eita Deus, é verdade. Aí eu vou chegar, né? Em nome de Jesus. Mas a verdade é essa, é você priorizar e você estabelecer a sua organização. Como disse o pastor Marcos, em Deus você vai ter essa resposta. É verdade. E a própria palavra de Deus fala que há tempo para tudo, né? Falta da nossa parte uma organização, que nem o pastor Hermes falou, né? Ele tem ali o que ele vai fazer. E isso vai de cada um de nós, né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, se a gente pode dar um conselho, né? Se organize no seu tempo, coloque o que é prioridade na sua vida, né? Porque há tempo para tudo. Olha, para chegar nesse entendimento, eu tenho 23 anos de casado. Esses dias, inclusive em razão daquilo que eu estou preparando para algo que eu preciso ensinar à igreja, tentando fazer uma contabilidade do tempo perdido da minha vida. Eu quase entrei em depressão. Ixi, vira, Senhor. Pelo tempo que joguei fora, pelas oportunidades que eu tive de estar bem com a minha família, estar bem com Deus, curtir meus amigos, passei não poucas horas, às vezes embravecido com filhos, embravecido com a esposa. Aquele tempo eu perdi. Verdade. Aquele tempo não volta mais. Muito tempo. Coisas tão efêmeras, pequenas, que você fica 2, 3 dias bicudo um com o outro, é um tempo que foi. E se você colocar isso como prioridade na sua vida, de um relacionamento prático com Deus, consequentemente um relacionamento prático para com o próximo, tende a ter uma vida bem melhor. É verdade. Eu já vim de um contexto que era proibido assistir televisão. Então eu vim de um contexto que, quando foi me introduzida a televisão, ela me tomou tempo. E isso foi tomando meu tempo. Quando eu percebi, eu falei assim: peraí, a televisão está tomando meu tempo. Tem alguma coisa séries. E hoje é pior ainda, tem o Netflix. Então você tem milhares de coisas, milhões de filmes para assistir. Sim. Então, se você não parar e pensar: olha, minha prioridade é Deus. Minha prioridade é conhecer aquele que me criou, aquele que me amou primeiro, aquele que me salvou. Eu tenho de dizer: TV, não para você. Série, Netflix, não para você. YouTube, esse tempo é de Deus. Não é fazer igual muitas vezes antigamente, cortar e dizer que isso, não. É equilibrar. Equilibrar. Disciplina. Eu até no próximo podcast, eu acho que a gente vai trabalhar bastante esse tema dentro dessa questão da juventude. Realmente é mais difícil para o jovem viver isso, porém são coisas que cada um precisa desenvolver dentro de si mesmo. Por exemplo, eu de fato eu não perco tempo com televisão. É raro eu sentar e ver um filme, por exemplo, por completo. É um hábito, eu não perco tempo com isso mesmo. Pode ser Netflix, pode ser a melhor coisa do mundo. Na verdade, nem cinema eu não vou. Por quê? Não que eu seja contra, eu acho que você tem que ter seus momentos. Mas a minha diversão é um livro. Minha diversão é escrever alguma coisa assim. Claro que minha família às vezes cobra esse momento, mas eu prefiro estar com eles andando na rua, ir num parque, ou tomar um sorvete, ou comer um lanche, do que normalmente ficar tanto tempo em cima ou assistindo a TV. Mas respeito quem gosta. O que a gente tem que priorizar é exatamente isso, o equilíbrio, a importância do equilíbrio. É verdade. E esse equilíbrio nos leva não só a sermos fiéis com Deus, a sermos fiéis com nossa família, ter o tempo para com eles, que é necessário, que é importante, como eu já disse, perdi muito isso, hoje eu tento recuperar, e aquilo que passou, eu não consigo voltar mais. Não consegue voltar, o tempo não perdido, volta mais. Não volta mais.
E essa é a consciência que a gente tem que ter agora. Então que Deus nos ajude a encontrar essa prioridade. Na próxima semana, queridos, nós vamos estar juntos aqui outra vez, dentro desse mesmo tema. Acho que a gente não esgotou, ao contrário, a gente colocou um ponto de introdução aqui, né, de muita coisa boa para a gente discutir. Surgiu vários temas, na realidade. E vamos tentar encontrar isso, um equilíbrio, tanto para o jovem quanto para o da melhor idade, como o pastor Ricardo. Enfim. É uma pesquisa, tem que fazer e encontrar. O negócio todo é priorizar Deus. Exatamente. Momento com Deus, a sua fé crescer. Trabalharmos isso para que, nesse tempo de crise, nós sejamos a resposta para um mundo desesperador. Como W. Tozer disse, num tempo de um mundo com medo, é preciso uma igreja se levantar com coragem. Portanto, queridos, Deus abençoe você. Mais uma vez, muito obrigado por você estar nos ouvindo. Se você puder compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, essa iniciativa da Igreja Batista Boas Novas, nas pessoas que aqui estão, no corpo pastoral, na R100 Comunicação, onde semanalmente, como já te disse, podcasts novos com vários temas estarão à sua disposição. E você pode enviar a sua pergunta, a sua indagação, o seu questionamento, seja bíblico ou pertinente à vida diária, né? Você pode mandar um WhatsApp, fala aí o WhatsApp da igreja. Pode mandar no WhatsApp 67, né, que é o DDD nosso aqui de Mato Grosso do Sul. Nós estamos em Dourados, talvez você esteja aí do outro lado do mundo. 98478-2942. Manda um WhatsApp perguntando e estaremos aqui juntos. Exatamente. Nós temos as redes sociais, onde você pode, através do Facebook, também entrar em contato, né? Igreja Batista Boas Novas em Dourados, ou IBBN Dourados. E também o canal no YouTube do R100.com, que é a comunicação da nossa igreja, todo um sistema de comunicação para você. E esse projeto faz parte desse alvo de levar o evangelho de um modo dinâmico até a sua casa. Eu quero agradecer a todos vocês, pastor Ricardo, pastor Osni, pastor Marcos. Deixa uma saudação muito breve, ligeira para todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Queridos, foi um privilégio poder entrar aí na sua casa, no seu carro, que vocês possam ser abençoados com esse áudio. É isso aí, tome um tempo com Deus, eu agradeço por estar aqui, muito obrigado a todos, obrigado por essa oportunidade. Tempo com Deus, queridos, é exatamente isso que vai manter a sua fé firme numa época de crise e de pouco tempo. Acima de tudo, o tempo é muito, então dê o melhor seu a Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço.